A Era Dickens. Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o Rodrigo, estamos aqui no nosso canal da Sociedade Chesterton Brasil e eu gostaria sempre de lembrar vocês que nós temos essa maravilha, que maravilha verdadeira, né, publicada, né, pela Sociedade Chesterton Brasil. Eu não conheço outra casa editorial que tenha a publicação dessa obra, que é uma obra basilar para qualquer um que estude Dickens, certo? É uma obra importante, tem que ser conhecida. Se vai concordar, se vai discordar, já é outra história, mas a questão é que precisa ser conhecido, certo? Então, aqui, e é para mim um dos marcos, nosso compromisso na Sociedade Chesterton Brasil de publicar o literato Chesterton. Agora nós estamos no lançamento dos Paradoxos de Mr. Pond, tá? Que é o livro, vamos dizer assim, é o testamento não, mas é a despedida, é o último livro de Chesterton, ao menos com certeza no campo da literatura, no campo da exploração desse estilo literário, que é o estilo detetivesco, ao qual ele sempre associou, né, numa imagem utilizada até por outras pessoas posteriores a ele, entre a busca dos grandes, né, as grandes respostas da vida, a investigação dos grandes temas da vida, o enfrentamento dos grandes dilemas da contemporaneidade, né, transformado em alegoria nos mistérios, nos crimes a serem desvendados, nos criminosos ardilosos, mesmo diabólicos, que muitas vezes cruzam o caminho desses personagens, né, que Chesterton nos apresenta, tá? Então, isso. E Chesterton, em grande parte, vai acabar falando de Dickens também como um homem que olhava, né, para o espírito do seu tempo, certo? E Chesterton, porque se vocês pararem para pensar, Chesterton tem um papel duplo na história toda. Ele é um grande produtor de pensamento, né, e de escrita. Tá? A gente poderia dizer, como já repetimos algumas vezes, que Chesterton é um grande escritor. Escritor com, não vou dizer com E maiúsculo, porque ele não é o único escritor, nem o maior de todos os escritores, mas ele é um escritor por excelência. Tá? Ou seja, ele sabe se expressar muito bem através da palavra escrita e isso em praticamente todos os estilos que existem para se expressar, né, expressar a sua linguagem por escrita, né? Então, o que Chesterton escreveu, né, ficção, Chesterton escreveu, né, teatro, Chesterton escreveu, certo? Poesia, Chesterton escreveu biografia, Chesterton escreveu história, e assim vai, e assim por diante, certo? E nós olhando a abordagem, nós que olhamos para a abordagem que Chesterton faz de Charles Dickens, ele tem uma responsabilidade, ao mesmo tempo um desejo, que é muito patente. Ele de fato quer legar para as próximas gerações, isso num serviço que ele enxerga como sua missão pessoal, que é entregar a verdade ao seu povo e pelo seu povo, né? De entregar aquilo que, acredito que não erramos em dizer, ou aquele que é considerado por Chesterton o maior escritor do seu tempo. Né? E talvez o escritor mais amado por ele, talvez o escritor que ele mais consideraria fundamental, né, os homens conhecerem, pelo menos entre aqueles, né, que viveram numa época próxima da sua. E quando nós temos um autor, alguém da verve de Chesterton, falando de alguém como Dickens, existe um encontro fundamental entre um homem que decidiu dedicar a sua vida à verdade e utiliza o instrumento da escrita como um dos principais instrumentos para isso, com talvez uma das pessoas que mais material dão para Chesterton trabalhar, né, essas imagens da verdade. Onde Charles Dickens vai, né, apresentar numa miríade, né, de personagens todas aquelas situações na qual a alma humana poderia se encontrar perplexa diante do quadro em que eles estavam. Ou seja, é aquela hora em que um autor consegue, sendo muito ligado a tudo que está vivendo, as conjunturas econômicas, sociais, políticas e assim por diante, a índole própria do seu povo, tanto do melhor como do pior, certo? Ele consegue entregar alguma coisa que lança a mão até nós e aperta a nossa mão. Dá a mão para nós, para além daquilo ali que é o particular daquele tempo. Como faz Dostoiévski, como faz Tolstói, como faz Goethe, como faz, né, Thomas Mann, como faz Cervantes e todos os grandes autores. Tá? Citei só alguns aqui de cabeça,
sem nenhuma razão especial, certo? Então isso é algo fundamental. Por isso que eu recomendo que vocês leiam fundamentalmente esse livro, se vocês querem de fato começar a entrar, né, em dois campos que são muito próprios de Chesterton, a biografia por um lado e a crítica literária por outro, certo? Prevenção básica, Chesterton quando escreve biografia ou história, ele escreve com sabores literários e com preocupações metafísicas, tá? Ou seja, ele não está tão preocupado com a questão de datas ou precisões de eventos. Ele está preocupado sobretudo com a questão, né, da verdade e de qual é a substância da coisa que está ali presente neste autor naquela obra. E aí, para não me deixar mentir, ele começa o primeiro capítulo do seu livro com o título A Era Dickens, tá? Ou seja, ele acaba considerando o tempo em que Dickens viveu como a era própria o seu nome como o principal elemento, né, a ser conhecido para conhecer o espírito da era em que ele viveu. E isso é extremamente significativo porque para alguns isso passa batido, mas se nós pararmos para pensar, Dickens vive na era vitoriana. Para Chesterton, né, em algum grau, Dickens é mais relevante para entender o ethos do inglês ou mesmo do homem daquele tempo em vários lugares do que a Rainha Vitória, tá? Nenhum nem outro, nem tanto ao céu, nem tanto à terra, a gente sabe que existe também um lastro, né, de cultura e hábito em apresentar ou configurar as eras de cada país, ou especialmente do Reino Unido, com o rei reinante. E aí, Chesterton, esse último parágrafo, esse único parágrafo aqui que eu gostaria de comentar com vocês muito brevemente, boa parte da nossa dificuldade moderna com a religião e outras coisas ocorre apenas por um simples motivo. Nós confundimos a palavra indefinível com a palavra vago. Quando alguém chama um fato espiritual de indefinível, imediatamente imaginamos uma coisa nebulosa, como uma nuvem de contornos borrados. Mas isso é um erro, até do ponto de vista da lógica mais comezinha. A coisa que não pode ser definida é a primeira coisa, o fato primário. Nossos braços e pernas, nosso arroz com feijão são coisas indefiníveis. O indefinível é indiscutível. O meu vizinho de porta é indefinível, porque é real demais para ser definido. E existem pessoas para as quais as coisas espirituais estão próximas dessa mesma maneira, prática e intensa. Pessoas para as quais Deus é real demais para ser definido, tá? E aqui Chesterton começa, e é claro, né? A gente vai começar depois, ele vai seguir, né, afante, tá? Na linguagem do dia a dia, ou em qualquer dos nossos jornais, podemos encontrar a solta mais importante, a solta, mais importante frase. Por que não temos grandes homens hoje em dia? Tá? E aqui é o tema, né, dessa primeira parte, né, do livro, que é sobre a questão, né, da construção desse tempo de grandes homens, certo? E para qualquer um que se aproxime desse texto, vai perceber que para Chesterton, tá, essa precisão das palavras é algo fundamental, porque ele quer que as palavras tenham peso, certo? E aqui ele apresenta algo sensacional, algo que inclusive nós vamos poder perceber num outro capítulo de ortodoxia, que é a Ética do País das Fadas, que é o quê? O indefinível é aquilo que está ali para iluminar tudo, mas nada pode lançar sombra sobre ele. Ou seja, é aquela luz, né, que ilumina o ambiente, mas em si deixa na posição em que está como que um ponto escuro, certo? Então isso é o indefinível. E o indefinível tem o sabor do fundamental. E em grande parte nós podemos perceber, né, que um elemento fundamental do mundo, né, de Chesterton é Charles Dickens. Por isso a recomendação viva é de que não deixem de conhecer a obra de Dickens, é óbvio, mas sobretudo conhecê-la sobre a luz de G.K. Chesterton. Até a próxima, tchau!